Nesta cidade marcada por contrastes marcantes, onde arranha-céus modernos, frios e imponentes, se erguiam orgulhosamente entre bairros antigos com ruas de paralelepípedos, cada esquina parecia ter o seu mundo. Por um lado, a elegância da arquitetura contemporânea, simbolizando a prosperidade e o futuro; por outro, a história que persistiu através dos edifícios antigos, testemunhas de uma época passada. As ruas empedradas, apesar da agitação do cotidiano, conservaram uma lentidão e uma beleza singular, repletas de ecos do passado. É neste cenário, no coração desta cidade em perpétuo movimento, que um pequeno negócio prosperou discretamente, à sombra dos gigantes. O Hotel Ópera, um estabelecimento de luxo tão prestigioso quanto inacessível para a maioria dos residentes, atraiu elites de todo o mundo. Empresários em busca de negociações secretas, celebridades em missões promocionais, diplomatas em busca de acordos internacionais, todos se reuniram aqui para desfrutar dos serviços requintados e do ambiente de exclusividade que o hotel oferecia. Mas por trás daquelas portas douradas, por trás dos lustres cintilantes e do piso de mármore, havia uma pessoa muito diferente daquelas que passeavam pelos corredores com sua presença. Marta, a governanta. Marta tinha 42 anos. Ela era, de longe, uma das pessoas mais discretas do hotel, mas carregava uma responsabilidade imensa sobre os ombros. Por mais de 15 anos, ela viu clientes de prestígio e funcionários incansáveis irem e virem. Seu sorriso gentil e olhar calmo escondiam uma inteligência afiada e uma perseverança infalível. Foi esta capacidade de compreender as pessoas, de captar os pequenos detalhes invisíveis aos outros, que a tornou muito mais do que apenas uma dona de casa. Mas ninguém sabia disso. Na verdade, ninguém nunca parou para vê-la, para conhecê-la. No mundo brilhante e ultra-sofisticado do hotel, Marta era uma sombra. Ela estava ali, invisível pelo seu uniforme impecável, pelo seu papel humilde e pelas expectativas tácitas da sociedade. Estar ali, na periferia, para tornar o lugar impecável, sem nunca ser o centro. Seus colegas a respeitavam silenciosamente. Sabiam que ela nunca se vangloriava, que trabalhava incansavelmente e que o seu serviço era impecável. Porém, os clientes percebiam isso apenas como uma função, a de manter a ordem e a limpeza, de apagar qualquer imperfeição da grande decoração luxuosa. Marta não era um ser humano aos olhos de quem era pago para ver apenas o essencial ao seu conforto. Eles mal olharam para ela, seus olhos vagando por ela como um acessório de hotel. Nenhuma palavra, nenhum sorriso foi trocado, exceto quando a situação assim o exigia, e mesmo assim, as palavras eram muitas vezes tingidas de condescendência. Naquela manhã, como tantas outras, Marta realizou seu trabalho com o rigor e a atenção que sempre deu a cada tarefa. Ela caminhava silenciosamente pelos corredores do último andar, nesta vasta sala de reuniões onde diplomatas e empresários frequentemente se reuniam para negociações. As paredes da sala, forradas com tecidos escuros e grossos, refletiam uma luz suave. As janelas, grandes e majestosas, ofereciam vistas deslumbrantes sobre a cidade, uma lembrança constante da divisão entre o mundo dentro do hotel e o exterior. Mas Marta, absorta no seu trabalho, pouca atenção lhe dava. De repente, a porta se abriu. Um homem entrou, sua figura imponente recortada contra a luz fraca. Era Sr. Gerard Leclerc, o gerente-geral do hotel, um homem na casa dos 50 anos, com o rosto muitas vezes impassível e gestos calculados. Seu olhar penetrante traía uma inteligência fria, mas também uma arrogância excessiva que não deixava espaço para nuances. Os membros da equipe conheciam seu temperamento. Leclerc não tinha interesse em estabelecer relações com pessoas de posição inferior. Para ele, os funcionários eram apenas peças intercambiáveis na grande máquina da indústria hoteleira de luxo. Ele os usou, os dirigiu, mas nunca os viu realmente. Estavam ali apenas para cumprir uma função, e Marta era um desses elementos invisíveis, cuja presença era percebida mais como um facto adquirido do que como um factor humano. Naquela manhã, o Sr. Leclerc estava com pressa. Ele segurava debaixo do braço um arquivo importante, um contrato em alemão que deveria ter sido assinado por um cliente-chave do hotel. Ele parecia tenso, como se carregasse o peso de uma responsabilidade esmagadora sobre os ombros. Ao entrar na sala, viu Marta curvada limpando uma mesa de madeira maciça. "Por que você está demorando tanto, Marta?" ele disse, sem sequer olhar para ela, em tom seco. "Agora não é hora de brincar com seus trapos. Vamos, se apresse."
Marta levantou-se, curvou-se ligeiramente em sinal de respeito, mas não disse nada. Ela continuou a se concentrar em seu trabalho, como sempre fazia. Mas algo na atitude de Leclerc a frustrou. A maneira como ele falou com ela, com tanto desprezo, a machucou mais do que de costume. Era como se, mais uma vez, ela fosse apenas um objeto sem valor. Quando se preparava para sair correndo da sala, com a pasta debaixo do braço, fez um comentário, quase para se tranquilizar, o que desta vez fez Marta reagir. Ele parecia convencido de que tinha uma verdade indiscutível. E de novo, aposto que você nem entende uma palavra deste contrato, não é? Ele disse com um sorriso malicioso, pensando ter encontrado uma falha em seu raciocínio. O tom zombeteiro e o olhar de desprezo que lançou a Marta ao dizer essas palavras foram como um tapa na cara das sombras do hotel. Pela primeira vez, ela ergueu os olhos do trabalho. Sem mudar de expressão, com absoluta calma, ela respondeu. Se me permite, Sr. Leclerc, vou lê-lo. Falo alemão fluentemente. O diretor caiu na gargalhada, uma risada seca e altiva que ecoou pela grande sala, quebrando o silêncio da sala de reuniões. Você fala alemão? Você, uma simples faxineira que sonha em entender contratos de grandes negócios? Sua voz estava cheia de desprezo, como se a mera ideia de que Marta pudesse entender um documento tão complexo fosse uma piada. Ele se aproximou dela com ar zombeteiro, olhando-a de cima, convencido de que acabará de colocar aquela mulher de volta em seu devido lugar, nas sombras onde acreditava que ela deveria permanecer. Marta, porém, não se mexeu. Ela não ficou ofendida pela humilhação óbvia que ele estava tentando infligir a ela. Ela havia aprendido, ao longo dos anos, a manter a calma diante de olhares desdenhosos, a esconder sua mente perspicaz atrás da aparência de uma simples faxineira. Com um gesto fluido, ela pegou o contrato do Sr. Leclerc. Ela virou-o lentamente para si, como uma grande leitora que pega um livro que adora, e leu as primeiras linhas com concentração silenciosa. Seus olhos deslizaram pelas palavras, seu rosto impassível, mas os pensamentos corriam por sua cabeça rapidamente. Garanto-lhe, Sr. Leclerc, que compreendo perfeitamente este documento, disse finalmente, com a voz calma e serena, mas com uma certeza que contrastava fortemente com a arrogância do seu interlocutor. O diretor, ainda com aquele sorriso condescendente, ficou olhando para ela por um longo tempo, com a expressão congelada. Por uma fração de segundo, ele pareceu duvidar, uma leve tensão se formando em torno de seus olhos. Então ele encolheu os ombros, como se descartasse essa revelação como apenas uma loucura passageira. Bem, se você diz, ele finalmente respondeu, seu tom revelando uma mistura de desdém e ceticismo. Ele estava prestes a sair, mas antes de sair da sala disse, como que para se tranquilizar, com um toque de desprezo mais palpável do que nunca. Vá, faça o que tem que fazer, mas não se esqueça do seu lugar. Marta sentiu lentamente, sem desviar o olhar das linhas do contrato. Ela não precisava que ele definisse seu lugar. Essa foi a diferença fundamental. Ela sempre soube que sua existência nunca seria determinada pela opinião de um homem arrogante, nem pelo papel que a sociedade tentou atribuir a ela. Não se tratava de uma questão de estatuto social, de salário ou de reconhecimento externo, mas sim de uma questão de dignidade pessoal. Uma dignidade que, uma vez adquirida, não poderia ser abalada pelos julgamentos dos outros. Naquele dia, após a saída do Sr. Leclerc, Marta não desistiu. Ela reservou um tempo para ler o contrato inteiro, cada palavra, cada cláusula, cada frase. Ela sentou-se calmamente à sua mesa, o documento aberto à sua frente. No início, parecia um acordo completamente normal, uma promessa de investimento de um consórcio de investidores alemães, prometendo milhões de dólares para a renovação do hotel. Mas, à medida que se aprofundava, descobriu algo que Leclerc claramente não tinha notado. Uma cláusula oculta, sutilmente inserida nos termos do contrato, que poderia causar sérios problemas ao hotel se não fosse corrigida. Foi uma armadilha legal, um detalhe aparentemente insignificante que poderia ter consequências catastróficas para o futuro financeiro do hotel. Se esta cláusula não fosse revista, o hotel encontrar-se-ia, dentro de alguns anos, numa situação precipitada, com uma perda colossal de receitas. Uma armadilha que só quem conhece a legislação alemã consegue detectar. Mas Marta tinha visto. E isso foi o suficiente. Ela finalmente se levantou da cadeira,
seu coração batendo um pouco mais rápido. Ela sabia que o que iria fazer iria quebrar uma forma de silêncio imposto, o da hierarquia, mas não hesitou. Sem mais delongas, ela pegou o contrato e dirigiu-se ao escritório do Sr. Leclerc. Ela bateu suavemente na porta, uma discrição que contrastava com a força de sua abordagem interior. Mas ele não respondeu. Ela esperou um momento, mas vendo que ele não iria reagir, entrou sem esperar. Seu olhar fixou-se no do gerente, sentado à sua mesa, ocupado conversando ao telefone com outro cliente. Ela colocou o contrato em sua mesa, com uma calma implacável. Sr. Leclerc, ela começou com uma voz comedida. Eu li este contrato. Há uma cláusula que pode prejudicar o hotel se não a corrigirmos imediatamente. Leclerc, que interrompeu a conversa telefônica para olhar para ela, pareceu surpreso com sua intrusão. Seu rosto se contraiu ligeiramente e ele tentou por um momento esconder sua surpresa. Não tenho tempo para suas preocupações mesquinhas, Marta. Isso não é da sua conta, respondeu ele bruscamente, colocando o telefone de volta no receptor, como que para sinalizar que a discussão havia terminado. Mas Marta, implacável, não se mexeu. Ela esperou um momento até que ele desligasse e depois continuou com voz mais firme. Sei que esta não é a minha área, Sr. Leclerc, mas tenho certeza do que digo. Se não fizermos nada, o hotel perderá uma fortuna. Seu olhar, calmo, mas determinado, manteve o seu. Não foi um pedido, foi um fato. Ele olhou para ela, a princípio com ceticismo, como se achasse que ela mudaria de ideia. Mas algo na sua postura, na sua calma diante da sua própria autoridade, fez com que ele reagisse de forma diferente. Uma pitada de respeito começou a aparecer nos seus olhos, um reconhecimento silencioso da inteligência e perseverança de Marta. Ele finalmente pegou o contrato, leu rapidamente e seu rosto desmoronou ao perceber a magnitude do erro que havia cometido. Sua voz mudou, assumindo um tom mais profundo. Como você descobriu isso? Ele perguntou, um brilho de pânico surgindo em seus olhos, desta vez não por causa da humilhação que ele havia infligido, mas pela realidade do erro que ele teria que corrigir. Marta não respondeu imediatamente. Ela sabia que o que acabará de fazer perturbaria a ordem das coisas, mas isso não a incomodava. Ela agiu não para se fazer ouvir, mas para preservar o que era certo. O respeito que merecia, ela conquistou à sua maneira, permanecendo fiel a si mesma, nunca se deixando definir por aqueles que a subestimaram. Eu leio alemão, Sr. Leclerc. E aprendi a prestar atenção a esse tipo de detalhe. A resposta de Marta, calma e segura, fez parar o ar na sala. O diretor ficou em silêncio por um momento, as palavras de Marta pairando no ar como um desafio silencioso. Ele estava visivelmente chateado, seu olhar deslizando sobre ela com uma mistura de irritação e reconhecimento que não estava pronto para aceitar. Ele suspirou, uma respiração pesada e exasperada, como se tentasse aliviar não só a tensão, mas também a humilhação que sentia diante dessa situação que não havia previsto. Ele queria, a todo custo, minimizar a importância do que acabará de acontecer. Bom, vou providenciar para que esse erro seja corrigido, disse ele, enquanto tentava manter sua autoridade. Mas a sua voz, embora mais calma, revelava uma ligeira hesitação. Mas não se engane, Marta. Não cabe a você bancar o advogado neste assunto. Marta, num silêncio quase reconfortante, contentou-se com um leve sorriso. Esse sorriso não era zombeteiro nem arrogante, mas carregava a sabedoria de uma mulher que, embora consciente das limitações do mundo ao seu redor, sabia que às vezes são as pequenas e discretas ações que moldam as grandes conquistas. Ela agiu não por desejo de reconhecimento, mas por princípio. Porque ela sabia que a integridade não precisava ser acreditada por todos, apenas vivida. Ela se endireitou, inclinou ligeiramente a cabeça e, sem dizer mais nada, saiu do escritório. O ar da manhã, com seus raios de luz que entravam pelas janelas do hotel, parecia acolher a sua partida, como um gesto simbólico do fim de uma pequena batalha. Mas dentro de si Marta sabia que a verdadeira vitória não estava no reconhecimento externo, mas naquele preciso momento em que tomou uma decisão que superou as expectativas. Ela sabia que havia agido com dignidade e que, por si mesma, isso era o suficiente. Os dias que se seguiram confirmaram a vitória silenciosa de Marta. Leclerc, depois de analisar o contrato e consultar especialistas, confirmou o erro que ela havia apontado.
Contudo, em vez de corrigir imediatamente a situação, optou por adiar a correção. Ele havia aprendido uma lição, mas não queria admiti-la publicamente. Resolveu, discretamente, agradecer a Marta em privado, considerando um gesto suficiente para aliviar a sua consciência. Para ele, esse gesto pessoal foi uma forma de reconhecer o erro sem perder prestígio diante dos demais integrantes da equipe. Convidou-a a entrar no seu gabinete, já não com seu ar desdenhoso, mas de uma forma mais matizada, como se tivesse tomado consciência do valor da intervenção de Marta. Ele entregou-lhe um envelope, um pequeno gesto simbólico que considerou suficiente de obrigado. Marta pegou o envelope com calma, sem esperar mais. Ela sabia que não era o dinheiro, nem o reconhecimento público, que a tornava uma pessoa digna, mas a sua capacidade de permanecer fiel aos seus princípios, mesmo nas sombras. Poucas semanas depois, o hotel assinou um novo contrato com investidores alemães, desta vez sem a cláusula lesiva. O sucesso desta negociação, embora criticada pela sua lentidão, deveu-se em grande parte à intervenção discreta de Marta. Mas não foi esta reparação em si que constituiu a verdadeira vitória para ela. A verdadeira vitória foi que ela agiu com integridade, sem se preocupar com reconhecimento. Ela respeitou seus próprios padrões, reivindicou sua dignidade sem fazer disso uma briga. Ela havia tirado um tempo da rotina para ler um contrato com carinho que ninguém lhe dava e que foi suficiente para salvar não só o hotel, mas também a própria autoestima. Mas a transformação mais importante não foi a do contrato ou do hotel. Foi o que aconteceu na mente do Sr. Leclerc. Ele começou a ver Marta sob uma luz diferente. Ela não era mais simplesmente uma faxineira aos olhos de seu diretor, um elemento inofensivo e intercambiável. Não, ela havia se tornado, aos poucos, uma aliada. E esse reconhecimento não foi expresso em palavras grandiosas, mas em pequenas marcas de respeito. Ao passar por ela nos corredores do hotel, seus passos, embora ainda marcados pelo ritmo apressado dos empresários, pareceram parar por um momento. Às vezes baixava a cabeça, já não com desprezo, mas com uma forma discreta de admiração. Marta, por sua vez, não se deixou comover por estes gestos tímidos. Ela não precisava disso para se sentir respeitada. Sua ação encontrou sentido em sua própria tranquilidade interior. Ela não buscava reconhecimento nem era muito ambiciosa. Ela era simplesmente uma mulher que sabia o seu valor e sabia agir, mesmo nos momentos mais discretos. Continuou a trabalhar com a mesma humildade, sem nunca se deixar distrair pelos olhares ou pelos sussurros que por vezes a rodeavam. Mas, dentro dela, havia essa certeza, que às vezes, na vida, basta se levantar, mesmo nas pequenas coisas, para afirmar quem você é. Não há necessidade de gritar ou ser ouvido por todos. Às vezes é a ação silenciosa, invisível para os outros, que muda tudo.